Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências, tá? E hoje a aula é um pouco diferente, tá? Nós vamos hoje falar sobre o papel das lendas e mitos na cultura indígena. E isso vai se relacionar com tudo que a gente já viu sobre a questão dos astros no céu. Então, como é que esses astros no céu vão se relacionar com a cultura dos povos indígenas, tá certo? Então, o que foi que a gente viu na aula anterior? A gente viu o universo, que ele é composto pelos astros, a galáxia, a Via Láctea, o Sol e os planetas do Sistema Solar é a nossa Via Láctea, né? E a gente viu que o Sol fica no centro da nossa Via Láctea e os planetas giram ao seu redor, né? E a gente viu também a questão da Terra e os movimentos da Terra, né, em questão de translação e rotação. O movimento de translação da Terra é o movimento que ela faz ao redor do Sol, e o movimento de rotação é o movimento que ela faz em torno do próprio eixo, tá? E temos como o principal satélite natural da Terra é a Lua. Então a Lua ela gira, ela orbita em torno da Terra. Ela tem aquele ciclo, né, que dura quase um mês, que é 27 dias e vírgula 5. E a Lua tem as suas fases e, consequentemente, também acontecem os eclipses por determinadas épocas do ano, né? Então a gente viu que com o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, aconteciam esses eclipses. E a gente viu também, né, que a questão do alinhamento do Sol e da Terra vai fazer as estações do ano, né? E a questão desse movimento da Terra em torno do Sol vai influenciar nessas estações do ano, né? Então isso aí foi um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é incentivar vocês, né, alunos, a reconhecer a importância de diferentes leituras do céu para as culturas diversas, valorizando a construção do conhecimento astronômico sob diferentes perspectivas. Ou seja, tudo que a gente viu até agora está relacionado à astronomia, que é o estudo dos astros no céu. Então, como é que as culturas, nesse caso que vamos ver hoje, a cultura indígena, ela enxerga os astros no céu? Bom, nós temos um texto, uma leitura de um texto, tá? Tem alguns fragmentos desse texto aqui nesse slide. Ele vai estar completo na atividade de vocês, tá? Então vamos lá. Os índios vivem em aldeias no meio da floresta e são rodeados por muitos bichos. No seu cotidiano, realizam tarefas como a caça, a pesca, a lavoura, além de participarem de festas e rituais em homenagem aos seus deuses, a chuva, o sol, a lua e outros seres inanimados da natureza. Então, a gente já ouviu falar que quando os indígenas querem chuva, eles fazem todo um ritual que é chamado de dança da chuva, né? E tem até um nome, em algumas aldeias se chama toré, a dança do toré, que é um culto à divindade da chuva para que dê chuva naquele local. E por falar em sol e lua, como você já sabe, o céu tem um papel muito importante para os índios. É usado como referência para planejarem as atividades do dia a dia. Por isso, desde pequeno, os índios já sabiam como funcionam os ciclos solar e lunar e a posição de certas estrelas no céu. Então, se eles se emaranhassem na mata, se fossem fazer caça durante a noite, pela posição da lua e pela posição de alguma estrela, eles conseguiam se guiar até chegar a um determinado local e também para voltar para a aldeia. E não é a geometria, a física, nem a matemática que ajuda a identificar o movimento e a posição dos astros. São lendas e os mitos de cada tribo que ensinam os índios tais conhecimentos. À noite, as crianças sentam ao redor de uma fogueira e ouvem as histórias contadas pelos mais velhos. As lendas são divertidas e temperadas de muita imaginação. Índios que falam com animais, estrelas que caem na terra, guerreiros que vão para o céu. Tem histórias variadas,
com personagens variados que a gente pode encontrar sobre a cultura indígena, tá? Se você reparar, nessa lenda há mais do que uma simples explicação para o dia e para a noite. Ela ensina aos pequenos índios como devem se comportar na tribo. Em outras palavras, ensina que é errado o namoro entre irmãos. Legal, não é mesmo? Então, essa parte foi retirada de uma lenda que conta que o Sol não aparece no mesmo tempo que a Lua, porque eles são os irmãos. Então, quando o Sol aparece, a Lua desaparece. E quando a Lua aparece, o Sol desaparece do céu. Então, isso está ligado também a essa questão de ensinar além do que é o movimento dos astros. Tem uma lição por trás de cada lenda, de cada história. Vale lembrar que os índios não possuem registros escritos, e em geral são os mitos e as lendas que cada tribo que repassam a cultura desse povo ao longo dos anos. Como são contadas de geração a geração, certamente essas histórias se transformam com o tempo. Então, é como num sem fio, né? Se a gente passa uma informação e essa informação vai passando, algumas coisas vão se perdendo e outras vão se modificando, dependendo da leitura que é feita. Então, aqui, ó, nossa escola já teve a oportunidade de ter um pouco dessa vivência com o povo indígena. Pode ser que alguns de vocês também já tenham vivido nesse momento, tá? E aquela parte em que todo mundo se reúne é parte também da cultura dos indígenas, né? De fazer uma dança do toré. Então, essa parte vocês já vivenciaram e agora vocês vão realizar uma atividade com base no que vocês já vivenciaram. Então, a atividade de vocês dessa semana será realizar uma pesquisa sobre as lendas das tribos indígenas. Então, quando vocês forem colocarem lendas de tribos indígenas, vão aparecer diversas lendas. Então, vocês vão escolher alguma que chame a atenção de vocês e que ela esteja relacionada com o céu, que envolva o sol, ou a lua, ou estrelas, alguns desses astros. E aí você vai identificar qual o ensinamento que essa lenda traz, tá? O que a lenda quer passar para as pessoas que estão lendo ela. E qual a relação dela com o que a gente aprende nesse capítulo do Sol, da Terra e da Lua. Então, essa é a atividade de vocês dessa semana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana para vocês e lembrem-se, ao sair de casa, sempre utilizem a máscara, tá? Uma boa semana, um beijo e fiquem com Deus.